escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, turminha! Mais uma vez estamos aqui para a nossa aula da Escola Dominical, hein? Estamos estudando as cartas de Paulo, na nossa nova revista. E hoje nós estamos na lição de número 5, que se chama A Tríade Maligna, o mundo, o diabo e a carne. Nossa, parece filme de terror, hein? Antes de começarmos, vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, muito obrigado por mais uma vez termos a oportunidade de estudar a Tua Palavra e aprender mais de Ti, Senhor. Senhor, mande o Teu Espírito Santo encher as nossas vidas, encher a nossa casa e nos dar entendimento, ó Pai, nos livrar de todo o mal e nos dar mais capacitação de entender a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo possa agir na nossa vida de uma forma que a nossa fé, a nossa esperança estejam sempre presentes na nossa vida. É isso que eu lhe peço e desde já lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos começar lendo o nosso versículo para guardar na mente e coração. Vamos lá? Está em 1 João 4,4. Diz assim: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque é maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Se você está aí com a sua revistinha, lá vai estar escrito só a última parte desse versículo. Está assim: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Bom, é preciso esclarecer uma coisa. Esse texto de 1 João não foi escrito para as pessoas aleatórias. Paulo escreveu esse versículo destinado para os cristãos. E ele estava, na nossa Bíblia, inclusive, antes, lá quando começa o capítulo 4, tem um subtítulo que está assim: para os verdadeiros crentes. Então Paulo está lembrando esses cristãos, os verdadeiros crentes, que Deus é maior. Paulo quer que eles não se esqueçam disso, que Deus é maior. Então é isso que quis dizer. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Quem está no mundo é o inimigo e quem está em vós é Deus. Então ele quer lembrar, nosso Deus é maior. Bom, vamos abrir agora a nossa Bíblia, lá em Efésios, que esse é o nosso texto de instrução básica, vamos dizer assim, tá? Então é o nosso texto base, Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 3. Ele nos deu vida, estando vós mortos para os vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Vamos entender o nosso texto? No versículo 1 está: Ele nos deu vida, e estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. Quem nos deu vida? É Deus, através de Jesus. Como eu já disse,
Nosso Deus é maior. E no mundo está quem? O nosso inimigo, o pecado. Esse texto, que nós vamos chamar de texto base, nos mostra os aliados do pecado no mundo. Então vamos ver. No versículo 1, ele nos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados. Deus nos dá a vida através do sacrifício de Jesus na cruz. Então Jesus nos deu a vida, porque nós estávamos mortos nos nossos pecados. No versículo 2, quem aparece? Uma palavra aí escrito que? Mundo. Nos quais andastes outrora segundo o curso do mundo. Nós estávamos em pecado seguindo o mundo, o curso do mundo. E também segundo o príncipe da potestade do ar. No versículo 3, achamos as inclinações da carne, que está assim: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Então, guarde essas palavras, que nós vamos estudar sobre elas. Vamos fazer uma correlação entre o versículo que nós já lemos, da mente e coração, com esse que nós lemos agora. Lá em 1 João está: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então é uma afirmação que Deus é maior do que aquele que está no mundo. E quem está no mundo? O pecado. Esse texto base nos dá alguns pontos básicos que nós vamos estudar hoje. Primeiro, Deus, através de Jesus, nos dá a vida. Segundo, guarde a palavra mundo, príncipe da potestade do ar. E, finalmente, inclinações da carne. Tá, vamos parar para pensar uma coisa. Tem um ditado popular que diz assim: mantenha os amigos perto e os inimigos mais perto ainda. Não significa que é pra gente manter os inimigos como pessoas assim como falsidade ou aprender coisas erradas com os inimigos. Não é isso. O que esse ditado quer dizer é que a gente precisa conhecer o nosso inimigo. Para saber como que você vai reagir quando ele te fizer alguma maldade, ou como você vai fugir das armadilhas que ele pode estar armando para você, entendeu? Então a gente precisa vigiar, ficar esperto, para não cair nas provocações do inimigo, não cair nas armadilhas, nas coisas ruins que você já está esperando que ele vai fazer para você. Por isso, hoje, nós vamos falar sobre a tríade maligna, que eu já destaquei no texto que a gente leu. A palavra mundo, príncipe da potestade do ar, que é o diabo, e as inclinações da carne. Então nós vamos estudar a tríade: mundo, o diabo e a carne. Precisamos conhecer o pecado para lutar contra os seus aliados. O primeiro aliado do pecado é o mundo. O mundo representa a criação de Deus, que é maravilhosa, perfeita. Então, quando a gente usa a palavra mundo, a gente quer dizer toda a criação divina, todo o universo, todo o planeta. Mas, na Bíblia, nem sempre é assim. Muitas vezes a palavra mundo é assim, o sinônimo de coisa má. Porque o mundo está repleto de pecado, está repleto de coisa ruim. No nosso texto base, lá no versículo 2, quando aparece a palavra mundo, significa um mundo decaído, uma existência sem Deus. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 4, está assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Isso significa que Jesus se entregou na cruz para nos dar a salvação e nos tirar deste mundo perverso.
Sim, meus queridos, o mundo é perverso, o mundo é mau. Desde da época de Gênesis. Lembra a história de Adão, Eva, serpente? Pois é, foi aí que tudo começou a dar errado. Foi aí que o pecado entrou no mundo. Então, basicamente, tudo no mundo é mau? E aí? Temos uma boa notícia. Está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele, Jesus, nos libertou das trevas. Mas é possível viver num mundo cheio de maldade sem pertencer a esse mundo? Paulo nos dá essa receita lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sim, não vos conformeis. Não ache que tudo que tem de errado no mundo é normal. Não acha que é assim mesmo. Antes, experimenteis, conheceis a vontade de Deus. O segundo aliado do pecado é o diabo. Olha, ele é citado tantas vezes na Bíblia, com tantos nomes que eu fiz uma listinha, eu vou ler para vocês. Ele é conhecido como o príncipe da potestade do ar, pai da mentira, destruidor, tentador, enganador, príncipe deste mundo, inimigo, maligno. Quantos nomes, hein? Diabo significa acusador. Satanás significa adversário. Mas no fundo, é tudo a mesma coisa. E eles têm o mesmo objetivo, porque todos são a mesma pessoa. Então, qual é o objetivo do diabo? É resistir a Deus. Ele quer impedir de todo jeito que a gente fique em paz com Deus. E você lembra, né, que o pecado faz separação entre Deus e os homens, né? Deus abomina o pecado. Ele quer de todo jeito prejudicar a existência humana. Ele não quer que as pessoas preguem o evangelho. Para isso, ele faz quase qualquer coisa para separar o homem de Deus. E ele deixa o homem desacreditado. Porque quando uma pessoa vê outra fazendo coisa errada, o que as pessoas vão pensar? Ah, ele vem falar de Jesus ainda para mim? Olha lá tal coisa e tal coisa que ele está fazendo. Percebe como ele é astuto? Ele quer te desacreditar, quer que as pessoas não creiam em Jesus e com isso não vai acreditar naquilo que você está dizendo. O diabo tem aliados também, ele tem os anjos caídos. Mas isso não significa que ele é tão poderoso assim. Deus é muito maior, Deus sempre foi maior do que ele. O diabo nunca esteve em pé de igualdade com Deus. A derrota do diabo é certa. Paulo nos diz isso lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-a na cruz. Jesus pagou a nossa dívida, encravando os nossos pecados na cruz. E diz assim no versículo 15, que despojando os principados e as potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus derrotou o diabo quando morreu na cruz, verteu o seu sangue, pagou o preço do nosso pecado e ressuscitou. Mas é um pouco complicado. Embora Jesus tenha derrotado o diabo, ele não foi destruído, ele não sumiu do mundo. Por isso, precisamos prestar muita atenção. Ele foi derrotado por Jesus, mas ele ainda é mais forte do que os homens. Em 1 Pedro 5,8 diz assim:
Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Não fiquem aterrorizados. Nós podemos resistir ao diabo, podemos lutar com as armas que Deus nos dá. Nós já estudamos sobre elas, você se lembra? Está lá em Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 18. A armadura de Deus. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por fim, temos o terceiro aliado do pecado, a carne. Lá no nosso texto base, está no versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essa carne significa a natureza humana pecadora, a natureza humana decaída, longe de Deus, fazendo tudo conforme dá na cabeça, sem se importar se está certo ou errado, sem se importar se está de acordo com a vontade de Deus. Nós nascemos em pecado. E quando nós aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida, nós somos salvos. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. Assim, imagina a seguinte situação. De um lado, temos a carne, que quer seguir o caminho do pecado, e do outro lado, nós temos o Espírito de Deus, que é santo. O Espírito e a carne não se misturam, mas o Espírito de Deus nos capacita a vencer a natureza do pecado e a produzir os frutos do Espírito. Lembra quais são eles? Está lá em Gálatas 5, 22. Diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ninguém vai te julgar mal, ninguém vai te acusar de estar fazendo as coisas boas que os frutos do Espírito representam. Então, para concluir, tenha em mente que, conhecendo o nosso inimigo, podemos ficar espertos e não cair nas suas ciladas. Tente responder a seguinte pergunta: como vencer o pecado? Como vencer o mundo, o diabo e a carne? Primeiro, Romanos 12:2. Não tomando a forma do mundo, não aceitando as coisas que desagradam a Deus. Segundo, Efésios 6, 10 a 18. Vistam a armadura de Deus, andem na verdade, na justiça, orem, creiam que Jesus nos deu a vitória. E terceiro,
permaneçam firmes, orem, estudem a Bíblia, conheçam a vontade de Deus. E então você poderá afirmar como Paulo, lá em Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada vai nos separar do amor de Deus. Que alegria! E com essa alegria eu me despeço de vocês. Até a próxima. Nada poderá te separar do amor daquele que te escolheu para você ter a vida eterna junto com Ele. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem a separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor.